Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 28. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes. E Emmanuel vem comentar na lição 19 do livro Pão Nosso, Falsas Alegações. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso trata-se de uma entidade ignorante e perversa que nos íntimos desvarios muito se padecia por si mesmo. A vizinhança do Mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alagam os caminhos de lágrima, elevando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos. Em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Qual é o quadro aqui de hoje? Pega uma passagem do Evangelho de Lucas em que Jesus encontra uma pessoa que estaria, entre aspas, endemoniada e que o espírito, quando vê a aproximação do Cristo, ele faz essa colocação: que tenho eu contigo? Peço para que não me atormentes. O que seria atormentar? Emmanuel vem falar para a gente. Alguém consegue imaginar Jesus atormentando alguém? Agora, o que seria uma mente atormentada também? A mente atormentada, né, vamos partir do princípio do que a gente estuda, né, que os espíritos falam para a gente que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, porém em tempos diferentes. Tem espírito sendo criado nesse momento agora pelo Pai. Se está sendo criado agora pelo Pai, olha, conhecimento zero, moralidade zero. Está começando agora tudo do zero, aquela vida ainda puramente instintiva, e daí ele vai até chegar ao progresso, e os espíritos afirmam para a gente, ó, vai chegar no progresso querendo ou não. A lei de progresso ninguém consegue fugir dela. Ela chega a um ponto que ela parece aquela coisa que ela fica te empurrando, e quanto mais você quiser resistir, mais você vai entrando em cadeias de sofrimento mesmo. Qual é o quadro aqui que está apresentado para a gente? Um espírito que ainda está mergulhado, enraizado nos costumes mais primitivos, na falta de observância do Evangelho do Cristo e na vida ainda inclinada às paixões, inclinada às perseguições, inclinada ainda aos princípios ainda muito mais materiais do que espirituais. Então o que acontece? É aquela pessoa que está falando assim, ó, me deixa em paz, toma o teu caminho, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero continuar vivendo desse jeito. E alguns deles, como a gente já teve a oportunidade de ver várias vezes, não foi uma nem duas, foram várias vezes, os espíritos chegam dizendo, não, eu sou feliz do jeito que eu sou, e não quero que ninguém se meta na minha vida, não. E a gente está tentando chamar a atenção para ele, mas meu filho, olha só, quando a gente sai desse corpo aqui, a nossa casa é o universo inteiro, e você está preso só nesse pequeno ambiente que você está aqui, numa casa, num determinado lugar, quando você podia, na verdade, estar conhecendo um monte de coisa com as várias moradas da casa do Pai, que foi Jesus que falou que há várias moradas na casa do Pai, né? E o espírito está determinado naquele momento, e até por questão de rebeldia, de afronta, ele vai querer dizer para você assim, ó, não me atormenta não, me deixa do jeito que eu estou. Então o que acontece? A gente procura só demonstrar para ele, no primeiro momento, né? E isso funciona sempre, aquelas pessoas que são do seu laço de amor mesmo, de afinidade, que todo espírito, todo mundo nesse planeta tem pelo menos alguém que te ama e tem alguém que você ama. Aí de repente você encontra alguém que te ama e alguém vai chegar no teu coração e vai falar, o que está acontecendo? E vai tentar te chamar para a realidade, falar para você, olha aqui, né, vamos... Só para dar um exemplo sobre isso, né? Uma vez eu estava vendo um relato do espírito, o espírito falando o seguinte, não, olha só, tem gente que chega lá do outro lado da vida e começa a viver num determinado ambiente, até que um dia ele encontra uma pessoa que é conhecida dele, querida dele, quanto tempo, igual a gente tem um encontro casual aqui na nossa, quanto tempo, dá aquele abraço, e aí como é que você está? Eu estou morando no lugar tal, e o lugar tal é tão bom,
é assim, assim, assado, como se fosse uma cidade. Tenta imaginar aqui, às vezes a gente faz isso com as cidades. Eu estou morando num determinado estado, lá não tem tanta violência, lá, mas tenta imaginar isso no plano espiritual mesmo. E aí aquela pessoa fica curiosa, como é que eu faço para ir para lá? Não, para ir para lá eu tive que passar por algumas provas, porque lá não está aberto para qualquer pessoa, não, né? Porque de repente alguma pessoa pode chegar lá e perturbar a cidade toda se não conhecer a legislação do local, se, né, se começar a tirar a paz daquelas pessoas que moram naquele local. Aí a pessoa começa a se interessar e fala, pô, lá já tem um amigo meu, e começa a ter aquele contato frequente com essa pessoa que tem um amigo, né, que é um amigo dele, falando, estimulando, e é claro que ele vai descobrir mais tarde que essas provas a gente tem aqui, ó, é na carne aqui, ó. A gente vem para cá e passa pelas provas. E depois a gente obtendo a aprovação, aí sim a gente tem campo aberto, lugares abertos para a gente conhecer. Mas enquanto a gente continua nessa rebeldia, a gente se esconde o tempo todo. Então isso me lembra muito uma lição que agora eu não vou me lembrar aqui se está no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, ou se está num dos livros de Humberto de Campos, mas uma lição que marcou muito para mim na época, que é o encontro da verdade, em que o espírito estava dentro de uma caverna e ele ficava o tempo todo, eu quero conhecer a verdade, e primeiro é dado para ele a fé. Aí ele, a fé, eu acredito já, não, eu quero a verdade, aí daqui a pouco dá para ele a esperança, e dentro da esperança ele aprende a esperar um pouco mais, a natureza não dá salto, é passinho, mas ele quer a verdade de qualquer maneira. Dá uma caridade para ele. Ele não satisfeito nem com fé, nem com esperança, nem caridade, ele pede a verdade. Quando pede a verdade, alguém puxa ele para fora da caverna, quando está no meio da luz ele olha para ele mesmo, ele fica envergonhado com a aparência dele mesmo, que ainda é uma aparência ainda de muitas mazelas, muitas feridas, muitos problemas, e ele volta correndo para dentro da caverna, falando, é melhor ficar por aqui mesmo. Por quê? Porque a verdade vai mostrar para a gente o que nós somos. Mas, gente, a partir do momento que a gente conhece a doutrina espírita ela vem falar isso para a gente. Ó. Todo mundo foi criado simples e ignorante, todo mundo vai chegar à perfeição. Esse que é o nosso mestre, que é Jesus, é um irmão mais velho nosso, que já percorreu todos os degraus e agora está lá da frente falando para a gente, ó, vem comigo, eu sou o caminho, a verdade, o caminho, eu sou a vida para vocês, a vida de verdade, a vida imortal. Então, caminho, verdade e vida, vem para cá, vem comigo. É como se estivesse jogando aquela boia para a gente que está aqui de náufrago aqui atrás, né? E a gente vai ter o discernimento ou não de agarrar ou não aquela boia, ou falar, eu prefiro continuar por aqui. Falar igual o personagem aqui de hoje do estudo, né? Falar, não venha me atormentar, não venha me importunar. Por que atormentar? Porque, gente, atormentar porque vai tirar a pessoa da zona de conforto, vai mostrar para ela assim, sabe por que você não consegue ainda ir para a casa dos bem-aventurados? Porque você ainda está preso em determinado vício, você vai ter que largar esse determinado vício, você ainda está preso no seu ego, na sua vaidade, no seu orgulho, você ainda está preso a essas perseguições, não aprendeu ainda a perdoar, não aprendeu ainda a amar o seu inimigo, enfim, e isso vai demandar trabalho, vai demandar uma coisa que a gente precisa todo santo dia, né? É um trabalho, né? Leitura edificante, prece, prática da caridade, revisão dos nossos comportamentos todo santo dia, pedido para os espíritos, porque tem hora que a gente sozinho não consegue mesmo, então a gente me ajuda, por favor, a controlar esse meu ímpeto, a controlar esse... Então é uma coisa que dá trabalho, então muita gente vai falar assim, não, eu quero continuar numa falsa ideia de liberdade, só que essa falsa ideia de liberdade, ela está escravizando a pessoa, porque a pessoa daqui a pouco vai querer arriscar voos mais altos e não vai ter como arriscar voos mais altos, porque ele vai estar preso, enraizado nesses vícios da matéria, que é muito simples, a gente tenta imaginar, né? A gente desencarna aqui hoje, não consegue largar um vício ao cigarro, um vício ao álcool, um vício a uma comida muito boa, e de repente a gente quer ir embora, mas o cheiro da comida, o cheiro do cigarro, o gosto da bebida fica atraindo a gente, é uma prisão, você está preso. Olha quanta coisa você podia conhecer por aí, você está preso a essas coisas. Eu não sou isso aqui, eu sou um espírito imortal. Como diz um espírito amigo lá da nossa casa, ele fala assim, ó, alma amiga, alma irmã, tu és um pássaro a voar, alma que sofre, que sorri, tu és um pássaro a voar. A gente não nasceu para ficar preso dentro de gaiola, não. Mas ainda existem muitos espíritos que vão pedir a nossa paciência, porque eles vão chegar na frente do mestre e vão falar isso. Peço-te para que não me atormentes.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.